Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E agora nós vamos conversar com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem nós tivemos a divulgação dos números da PNAD Covid, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mensal, divulgada pelo IBGE, mostrando que a taxa de desocupação cresceu de 12,4% para 13,1%, chegando a um total de 12.300.000 pessoas em julho. Só nesse mês, mais 438.000 pessoas ficaram sem emprego quando se comparado com as estatísticas de junho. Como que você viu esses e outros dados divulgados pela pesquisa, Patrícia? Então, Glauco, antes de falar especificamente sobre os dados, que tem muitos dados ali que apontam questões para a nossa reflexão e nossa atuação, eu quero pontuar aqui alguns elementos que dificultam muito as análises de tendências e de expectativas, para a gente colocar aqui no devido lugar, porque é tão difícil nós pensarmos o que será para frente, né, no mercado de trabalho. Então, as mudanças bruscas de comportamento das pessoas e da atividade econômica em decorrência aí da pandemia do novo coronavírus e das necessárias medidas, né, de isolamento e distanciamento social. Esse é um primeiro elemento. Um outro elemento são os riscos de novas ondas de contágio em todo o mundo, a dinâmica da propagação e, consequentemente, das medidas tomadas pelos diferentes países aí que seguem ritmos diferentes ao longo do tempo, inclusive no Brasil, com uma heterogeneidade muito grande, uma descentralização nas tomadas de decisões. No caso brasileiro, nós temos ainda mais um elemento que dificulta, que é que no momento atual houve uma mudança de metodologia da captação de informações sobre o emprego com carteira assinada desde janeiro de 2020, que é o chamado novo CAGED, e da impossibilidade das análises regionais de forma mensal pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. Nós temos os dados regionalizados de forma trimestral, né? Embora tenha a pesquisa mensal, mas não tem amostra suficiente. Mas, apesar disso, é importante a gente, então, ressaltar aqui o esforço do IBGE, que tem realizado nesse período para a produção de estatísticas de mercado de trabalho, para a gente poder tentar entender o que está acontecendo. O IBGE passou a realizar, desde maio, a chamada PNAD Covid, que ela é uma pesquisa derivada da PNAD contínua, mas ela tem diferenças metodológicas relevantes que nos impede de compará-las diretamente, né? Contudo, a PNAD Covid, ela possibilita a análise de algumas informações muito relevantes no momento e que, inclusive, não são captadas na PNAD contínua. Então, eu vou pegar aqui o dado de desemprego, eu vou trazer aqui o dado do segundo trimestre da PNAD contínua, porque ele é mais, vamos dizer assim, é mais fiel à realidade, embora o término dele seja junho, né? Então, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nesse trimestre, o Brasil registrou uma taxa de desocupação de 13,3%, ou seja, 12.800.000 pessoas. Você vê que dá uma diferença aí com o divulgado na PNAD Covid, mas essa é uma taxa que a gente compara, ela é mais, digamos, mais fidedigna em termos de pesquisa, mas está em linha, né? Nós estamos falando aí da ordem de quase 13 milhões de pessoas desempregadas.
né? E tem um dado que também bate, assim, que fica muito próximo, que é a redução do número do total de pessoas ocupadas no país. Nós estamos falando de uma perda de quase 9 milhões de postos de trabalho. Essas pessoas saíram do mercado de trabalho, saíram das estatísticas. Só uma pequena parte é que voltou na forma aí de desempregados. Então, nós não estamos captando a verdadeira taxa de desemprego no Brasil, porque a taxa de desemprego ela é calculada a partir da busca ativa pelo emprego. Bom, mas é importante também aqui alguns outros dados que a PNAD Covid traz, comparativamente aí ao início dela, em maio. Nós ainda temos 9,7 milhões de pessoas que estão afastadas do trabalho, sendo que 6,8 milhões estão afastadas, disseram, né, que estão afastadas em razão da pandemia. Então, se nós compararmos com maio, esse número caiu para metade, significa que uma parte ou voltou para o trabalho, que nós acreditamos pelos dados, vamos ter isso mais concretamente o próximo mês, mas pelos dados, nós acreditamos que uma parte menor pode ter voltado ao trabalho, mas uma grande parte ela foi para o desemprego, por isso essa alta na taxa de desemprego comparativamente. Tem aí quase 8,5 milhões de pessoas, 8,4 milhões de pessoas que continuam trabalhando de forma remota. Isso significa um pouco mais de 10% da população ocupada. Então, é um outro indicativo importante, porque pode também significar uma mudança, uma aceleração na mudança das formas de trabalho para frente. Então, precisamos estar atentos a isso. Continuamos tendo uma parcela significativa da população ocupada sem rendimento nenhum. Nós estamos falando de em torno de 1/3 da população ocupada, ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas, né? 1/3 dessas pessoas que estão afastadas do emprego estão sem nenhum rendimento. Em maio também isso significava mais ou menos a metade do total que estavam afastados. Agora, é importante nós olharmos aí o dado das pessoas que disseram que estão fora da força de trabalho, não estão trabalhando, mas têm disponibilidade e gostariam de trabalhar, mas não buscaram emprego, portanto, não estão em nenhuma das taxas. Então, são 28,2 milhões de pessoas, ou seja, 37% do total da força de trabalho, que está fora da força de trabalho, mas gostariam de trabalhar, teriam disponibilidade. E veja, 19 milhões disseram que a pandemia ou a falta de trabalho na localidade ou próximo da onde residem impediram a busca, apesar dessa vontade de trabalhar. Se nós considerarmos esse total de 19 milhões de pessoas que não foram buscar emprego por essas razões, mas que gostariam, estão disponíveis para trabalhar na taxa de desemprego, essa taxa de desemprego superaria os 30%. Então, isso é muito, muito relevante, né? A PNAD Covid, ela traz, essa do mês de julho, ela traz alguns elementos que não trazia na PNAD anterior, que diz respeito aí à questão dos empréstimos, enfim, alguns indicadores de escola também. Eu vou rapidamente citar 2 indicadores para a gente finalizar. 4 milhões de domicílios buscaram algum empréstimo para passar esse período da pandemia. 3,3 milhões conseguiram algum tipo de empréstimo, seja nas instituições financeiras, seja com parentes, com amigos, mas em torno de 700 mil, pouco mais de 700 mil, não conseguiram.
E a maior parte desses 700 mil que não conseguiram, eles pertencem às duas classes de renda e de menor renda no país, aquelas pessoas que recebem menos de um salário mínimo. Então, esse é um indicativo de que a pandemia, essa crise atinge sim os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras de forma muito diferenciada, a depender aí da sua condição social, né? Nós continuamos tendo uma grande parte dos domicílios, 30 milhões de domicílios que receberam algum tipo de transferência de renda nesse período. Então, é outro elemento importante, porque a quinta parcela e última do auxílio emergencial está sendo paga esse mês, então, para frente, é muito difícil imaginar o que esses 30 milhões de domicílios vão fazer sem nenhuma renda. Acho que isso é muito relevante. E, por fim, eu tenho um dado sobre os estudantes, que 8,7 milhões de estudantes de 6 a 29 anos, então nós estamos falando ensino fundamental, médio e ensino superior, não tiveram nenhuma atividade nesses 5 meses de pandemia. Isso representa em torno de 20% do total de estudantes do país. E aqui, de novo, nós temos um elemento que marca essa enorme desigualdade de acesso, inclusive, a partir da condição social, porque quanto menor a renda da família, maior é o percentual de estudantes que não tiveram atividades escolares durante a pandemia. E, Patrícia, quando você, em meio a esses dados, mostra que a população que ganha menos, na verdade, foi mais atingida durante a pandemia, tem aqui alguns dados também referentes ao rendimento médio real domiciliar per capita, né, que foi de 1.271, 2,9% acima de junho, mas é aquela coisa que aparentemente é bom, na prática não é, porque, na verdade, os postos de trabalho de mais baixa remuneração acabaram sendo extintos e aí a média acaba subindo. E tem um outro dado aqui também, Patrícia, que é a questão da diferença de rendimento, né, que entre aqueles que recebem o auxílio emergencial e os que não recebem, é uma diferença de mais de 2 vezes, né? Ou seja, na prática, quem recebe aqui o auxílio emergencial, que tem renda média de R$ 797, caso se concretize aí a pretensão do governo de reduzir esse auxílio de 600 para 250, vai ter um impacto muito grande para essas famílias, não, Patrícia? Não tem a menor dúvida. Lembrando que o rendimento médio da população brasileira, ele é muito baixo. Nós somos um país de muito baixa renda, né? Se a gente for ver só o preço da cesta básica que o Diese coleta mensalmente, mostra perto de R$600, uma cesta que nós chamamos de ração mínima para uma família durante o mês. Então, nós já somos um país de renda muito baixa e a hora que você ainda de média de renda baixa, mas a hora que você olha por dentro é exatamente isso que você falou. Lembrando, Glauco, que é muito trágico para as famílias, mas também é trágico para o país de uma maneira geral. Um país com uma população miserável não tem como se desenvolver. Não é possível você retomar a produção ou retomar a economia com 1/4 ou mais de 1/4 da população brasileira nestas condições. Então, é isso que nós precisamos entender. É muito ruim para as pessoas, mas é muito ruim para o país de uma maneira geral. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.